Amado irmão em Cristo, o Salmo 51 está diretamente relacionado à história do adultério e do crime de morte cometidos por Davi. Essa história está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 12, versos 1 a 13. A história é bastante conhecida. Davi se apaixona por Batseba, a mulher de Urias, um dos soldados do rei Davi. Acontece que Israel estava em guerra com os amonitas e Davi, então, formulou um plano maquiavélico. Enviou Urias na frente da tropa para que ele fosse morto pelo inimigo e assim ele estaria livre para se casar com Batseba. Foi o que aconteceu. No entanto, assim diz o texto bíblico, Deus não gostou do que Davi tinha feito, 2 Samuel 11, 27. E, por isso, Deus enviou o profeta Natã, que fez uma severa acusação contra o rei de Israel. Ao invés de revidar, de tentar justificar o seu erro, Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu do que ele havia feito. E após receber a absolvição pelo seu pecado, Davi escreveu um dos mais notáveis salmos encontrados na Escritura, que é o Salmo 51. Conforme escreve o professor Davidson, na nossa igreja luterana nos Estados Unidos, o Salmo 51 é uma expressão de um coração dominado pela vergonha, humilhado e alquebrado pela culpa, ainda que salvo do desespero mediante a fé penitente na misericórdia de Deus. Davi, aqui no Salmo 51, se dá conta de que há uma verdadeira multidão de compaixões divinas e, principalmente, que há uma promessa de perdão espantosamente grande e preciosa, apesar do erro que ele havia cometido. No entanto, Davi sabe também que não pode depender disso enquanto ele não fizer uma confissão plena e de todo o coração, uma confissão sincera. E é isso justamente o que ele faz através dessa oração, onde ele reconhece, primeiramente, que a responsabilidade pelo pecado é sua, e somente sua. Percebo que Davi não procura fugir da sua responsabilidade. Ele não culpa a ignorância, a necessidade ou alguma má influência. Não. E ele também não tenta culpar Batseba como cúmplice de adultério e assassinato. Pelo contrário, Davi deixa muito claro no verso 3: eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, aqui no Salmo 51, reconhece também que a sua ação, em última análise, foi uma ação contra Deus. Versículo 4, ele diz: contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Ele reconhece que toda má ação, no fim das contas, é contra a santidade de Deus, e por isso má aos olhos de Deus. Precisamente nesse ponto está o que diferencia Davi daquilo que o mundo anda buscando e praticando. Se nós olharmos ao nosso redor, vamos perceber que, na realidade, o que as pessoas querem é a graça barata. O que é a graça barata? É a pregação do perdão sem a exigência do arrependimento, o batismo sem disciplina na igreja, a comunhão sem a confissão, a absolvição sem confissão pessoal, a graça sem o discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus, vivo e encarnado. O pecador penitente e escritor do Salmo 51, por reconhecer que andou por maus caminhos, faz um apaixonado apelo para que seja completamente purificado do pecado. Apaga, ele diz, tira de mim, lava-me, livra-me, versos 7, 11 e 14. Davi tinha essa confiança, e foi isso que ele recebeu, o perdão. Como ele mesmo escreve no Salmo 32, não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por fim, Davi pede por uma verdadeira restauração em sua vida, agora que ele recebeu de Deus o perdão. Ele diz: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Versos 8, 10 e 12. Nisso consiste a verdadeira adoração, ou seja, o coração contrito, livre de qualquer obstinação, mas humilde
e arrependido. Nós estamos iniciando a Quaresma, com as cinzas, a quarta-feira de cinzas, que simboliza o espírito de humildade, contrição, arrependimento verdadeiro e sincero, assim como o de Davi. Ele não foi santo nem perfeito aos olhos de Deus, mas ele soube reconhecer quando não andou pelos caminhos do Senhor e, por reconhecer a sua fraqueza pela fé, ele foi perdoado. Davi é um dos reis mais lembrados da história do povo de Israel, não tenha dúvida. Não por seus feitos grandiosos enquanto monarca do povo, mas principalmente pela sua capacidade de voltar atrás, de se retificar diante de Deus e diante do povo. Este é o clima da Quaresma, um tempo de arrependimento, de confissão e fé na restauração plena da Páscoa. A Páscoa, aliás, é o clímax, o ponto alto, pois é na ressurreição de Cristo que são ouvidos os sons de alegria e felicidade, na consumação plena das promessas de misericórdia, perdão e graça, que lava, apaga, purifica todo o pecado. Por isso, suplicamos a Deus, Espírito Santo, que nos guie ao confessarmos os nossos pecados a Deus e ao meditarmos sobre a paixão de Jesus Cristo, na certeza do perdão ao pecador penitente, aquele que se arrepende, que reconhece a sua fraqueza. Queremos compreender cada vez melhor a causa e as bênçãos desse sofrimento e crescer na consolação e esperança da vida eterna, bem como também crescer na habilidade de testemunhar do Salvador Jesus. Nesse tempo de Quaresma, com o coração dominado pela vergonha, humilhado e alquebrado pela culpa, mas salvos do desespero pela fé penitente na misericórdia de Deus, queremos pedir, assim como Davi: apaga, tira de mim, lava-me, livra-me. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Que essa seja a nossa oração nesse período de Quaresma. Pense nisso e que Deus o abençoe.